Olá, meus queridos. Espero que estejam todos bem. Estamos dando início a uma nova disciplina dentro do curso do Instituto Teológico Quadrangular. Lembrando que esse material ele é elaborado pela Secretaria-Geral de Educação da nossa igreja, da Igreja do Evangelho Quadrangular. E esses slides eles foram compilados por mim, foram elaborados por mim. E o autor desta revista é o Cícero Manuel Bezerra. Queria dar as boas-vindas para os nossos alunos que estão desde o início desse ano, que começaram, melhor dizendo, desse ano, e os que já estão desde o ano passado, já estão aí, vamos dizer assim, na reta final, terminando, mas a orientação é igual a todos. Tá? Para que vocês realmente aproveitem o tempo, aproveitem o material, cada capítulo que vocês forem estudar, que vocês peguem um marca-texto ou uma caneta, um lápis para vocês estarem anotando aí as suas dúvidas, as palavras difíceis que porventura exigirem um pouco mais de pesquisa. Dou uma orientação também para vocês que antes de começar a leitura do capítulo, que vocês leiam as autoatividades que tem a cada final de capítulo. Por quê? Quando vocês voltarem e iniciarem a leitura do capítulo, o que vai acontecer? Vocês já vão lembrar, olha, lá nas autoatividades eu li sobre isso. E aí vocês vão dar uma atenção especial. Lembro também a vocês que essa nossa aula ela é curta, por conta do tempo, a distância, mas que vocês utilizem o tempo de vocês com essa e com outras disciplinas, que vocês não deixem para depois, usem o tempo, nem se for um pouquinho todos os dias, utilizem mesmo, estudem, porque com certeza lá na frente o nosso Deus, o Todo-Poderoso, vai usar cada um de nós como instrumento poderoso em suas mãos. E é por isso que Ele está nos capacitando, nos dando essa oportunidade, certo? E aqui nós temos também a apresentação, no segundo slide, do autor, onde ele fala com os alunos, para que preste atenção que a maioria da população do planeta, onde elas estão? Nas cidades. Então, onde tem que ser o foco do trabalho pastoral? Nas cidades, obviamente. E também ele diz aqui, a disciplina pastoral visa capacitar o aluno para que ele tenha estratégias, para que ele, quando for a campo, ele tenha ali um conhecimento além daquele bíblico que é essencial e é necessário, mas que necessita de um aporte aí que essa matéria e as outras do curso também vão dar a cada um de vocês, certo? Diz aqui também que o cidadão da cidade, ele precisa de um tratamento adequado. E esse pastoreio, ele tem que ser objetivo e definido de acordo com a necessidade daquelas pessoas, alvo de cada um daqueles que estão se lançando aí ao trabalho. Seja ele na escola bíblica, seja numa abertura de célula, seja no culto do lar, seja também como pastor, as pessoas que se lançam a esse trabalho, esses servos, eles têm que ter essa visão, que eles têm que conhecer o local, as pessoas, e essa apostila ela fala muito sobre isso, essa disciplina ela fala muito sobre isso. E por fim aqui ele diz assim, para você, aluno, dedicado e comprometido com o reino de Deus, a cidade é um grande desafio, tá? Porque nós sabemos que cada cidade tem suas especificidades, tem as suas, vamos dizer assim, o seu perfil, por assim dizer, suas características, com pessoas diferenciadas. Certo? Então, essa é a apresentação do autor, do professor Cícero Manuel Bezerra, certo? E
E aí, ainda dando continuidade aqui, irmãos, né? Vamos otimizar o nosso tempo. O capítulo 1, ele começa dizendo o seguinte, que falando sobre a história e o desenvolvimento das cidades. Então, para a gente saber isso, o que a gente tem que se observar? O que é a urbanização? O que é uma cidade? Como acontece o dia a dia dos habitantes em uma cidade? Que a logística, o cotidiano das cidades, ele é diferente do cotidiano lá da zona rural, do sítio, da fazenda, tá? Então, aqui ele começa dizendo, urbanização no Brasil e no mundo. Estudo da história da cidade. Então, irmãos, aqui ele fala, né, com o autor, ele comenta que toda a cidade, ela tem uma história. O início, lá, os primórdios dela, ela tem lá como começou, quem foi o seu fundador, e aqui fala que nós temos que levar em consideração a história de cada lugar, de cada cidade. Por quê? Por que importa isso? Por que importa conhecer? Porque quem exerce ou exerce poder político, econômico e espiritual tem que ser conhecido por aquela pessoa que pretende abrir um trabalho, que vai a campo, mesmo que for um trabalho simples, mas foi num bairro, né? Não necessariamente precisa ser numa cidade, mas a pessoa tem que ter a visão daquele lugar. Quem é que manda ali? Quem é que influencia ali? Por quê? Você sabendo disso, você tem como ter estratégias para estar entrando nesse lugar com, vamos dizer assim, com ferramentas adequadas, porque de repente o lugar é simples, não vai exigir muitos, vamos dizer assim, muito trabalho, muito estudo, são pessoas que vão ali colaborar, são pessoas sedentas, que estão querendo ali aprender a palavra de Deus, ser pastoreado, ser ministrado, mas e se for numa cidade, como às vezes eu menciono, a cidade como Aparecida do Norte, onde a maioria das pessoas sobrevivem daquela fé, daquele lugar que não é só apenas uma catedral. Ali em volta tem um mercado. Quando eu digo mercado, queridos, não significa que é um mercado literalmente falando, mas assim, várias lojas, várias pessoas que sobrevivem e vivem daquilo ali. Então, numa cidade onde o catolicismo é só um exemplo, pode ser outra religião muito forte, vai exigir daquela pessoa que se propõe a fazer o trabalho evangelístico ou pastorear, ferramentas mais contundentes, vamos dizer assim, mais firmes e fortes, certo? E aqui, dando continuidade, queridos, fala sobre o estudo do papel e história da igreja na cidade, certo? Então, qual é a preocupação daquele que se lança ao trabalho na seara do Senhor, né? Nós temos que saber de onde, quando, que jeito que aquela cidade começou, o que é que vigora ali, o que é que manda, e aqui diz assim, que além dos questionamentos anteriores em relação a uma cidade, precisamos estudar quem são os fundadores da igreja. E quando fala da igreja aqui, dá a impressão que é da nossa igreja, mas nós não estamos estudando sobre as lideranças, quem é que manda, como que é o perfil da igreja, para nós darmos continuidade. Então, veja bem, quais são os questionamentos? Qual era a visão missionária? E hoje, como é que é? Porque tudo muda, nada fica igual, as coisas vão se transformando, se adequando, não é verdade? Como se relaciona com a cidade, como se relacionava antes e como se relaciona agora
Como que é que a igreja atua nesse lugar, nessa cidade? A igreja trabalha e vive em função com filiados mobilizados para a missão? A missão lá é firme? A igreja é atuante? Quais os desafios que estão assumidos a partir delas? Que serviços estão sendo abraçados para promover a evangelização e em serviço a favor da cidade e da população? E aqui eu vou fazer uma pausa, irmãos, por quê? Às vezes a gente vê em várias cidades onde há igrejas que fazem sopão, outras igrejas elas têm um abrigo, cada uma tem um tipo de trabalho, um tipo de serviço, vamos dizer assim, a oferecer, para que seja o condutor para a evangelização, tipo, para atrair aquelas pessoas, não é? Então, quem vai se lançar tem que saber como que isso já funciona. Por quê? Exatamente para que possa ver o quê? Quais são as brechas, onde ele pode atuar. Por isso que é importante esse trabalho de conhecer de campo, por assim dizer. Que serviços, né, eles estão abraçando, nós já falamos, e como é exercida a liderança espiritual, certo? Como é exercida a liderança espiritual. E aí a gente percebe que em determinadas cidades, uma determinada religião ela é mais forte. E eu sempre cito o exemplo da cidade lá de Aparecida do Norte, porque lá deve ser um lugar, eu imagino, muito difícil de entrar com o evangelho verdadeiro, aquele que nós acreditamos, processamos a nossa fé. Por quê? Lá, além de ter aquela igreja que é imensa, conhecida mundialmente, ali em volta as pessoas ainda trabalham, tem a sua vida envolvida ali, o ganha-pão. Então imagine vocês como deve ser difícil, certo? E também aqui, a liderança espiritual está centrada no pastor ou assume dimensão de ministério compartilhado numa diversidade de serviços? É outro questionamento. Por quê? Hoje em dia ninguém trabalha sozinho. Depois vocês vão ver como que é o trabalho de Paulo, mais para frente, nos outros capítulos, que é um trabalho totalmente compartilhado, coletivo, onde cada um exerce uma função. Tá? Então, por que a gente precisa saber de tudo isso? Quem vai se propor a um trabalho? Porque através desse trabalho de sondagem, vamos dizer assim, é que ele consegue encontrar uma brecha. E aí, ele encontrando uma brecha, a pessoa encontrando uma brecha, ele pode aí se estabelecer num trabalho, seja ele qual for, uma célula, uma igreja, um culto de lar, ou apenas um trabalho missionário ali, um sopão, qualquer coisa nesse sentido, certo? Nesse tempo de pandemia, assim, só a título de exemplo, eu vi muitas igrejas saírem de seus templos e ajudando as pessoas, levando cesta básica, remédios, aqueles itens de higiene que tanto era necessário, álcool gel e outras coisas que as pessoas estavam precisando. Então é apenas um exemplo mesmo. E aqui, irmãos, olha, nós temos o conceito de urbanização. Urbanização é uma palavra que é derivada de urbe, que vem de cidade, certo? E olha só, como é que está hoje em dia estabelecidas as cidades? 60 anos atrás, essencialmente, como já dissemos lá no início, as pessoas viviam a maioria na zona rural, certo? Depois dos anos 60, que começou a aparecer as máquinas agrícolas e a mão de obra foi diminuindo na zona rural, o que aconteceu? Houve um êxodo da zona rural. As pessoas vieram em peso para a cidade, em busca de trabalho, em busca de moradias melhores, a luz elétrica, geladeira, televisão. Então, como o trabalho foi acabando, e também tinha aquela ilusão que na cidade ia ser
um tempo melhor e que elas iam ser melhores sucedidas. Mas qual foi? Aqui tem um dado, irmãos, que inclusive eu digo a você, já falei inclusive, é defasado. Porque em 1960, ó, só para concluir essa parte da urbanização, metade das pessoas viviam no sítio e a metade vivia na cidade. Hoje em dia, a maioria vive na cidade e aquela pequena minoria ainda continua lá no sítio, tá? Na fazenda, na zona rural, plantando. Às vezes eles até plantam, até exercem aquela atividade rural, mas não moram lá, certo? E quais são as implicações das pessoas irem todas para a cidade? Por exemplo, vem aquele monte de gente lá do Nordeste que não tem serviço, que não tem nada lá, passando fome, vem tudo para São Paulo. Chega lá em São Paulo, só um exemplo, né? Uma cidade grande qualquer. Tem lugar para todo mundo? Todos vão ser bem empregados? Todos vão morar bem? Evidentemente que não. E aí o que acontece? A maioria vão morar em lugares que não são tão confortáveis assim, outros vão para a favela, outros vão morar naqueles lugares que moram famílias amontoadas, certo? E que me fugiu o nome agora, mas que daqui a pouco eu lembro, eu falo para vocês, onde vivem em quartos, né? Porque é mais barato, né? Utilizam um cortiço, lembrei. Então, e muitos vão para as favelas. E quais são as implicações disso? Desemprego, fome, tá? Então, não é como as pessoas pensam. Então, vir para a cidade, todos, tá todo mundo, a maioria vivendo na cidade, mas isso tem as suas implicações. E é isso que nós vamos ver na sequência, tá bom? Então, ó, a maioria das grandes cidades possui um centro financeiro, onde há instituições financeiras, grandes companhias, shopping centers, pessoas de todas as partes da cidade, bem como de cidades vizinhas também, vão para esse centro financeiro trabalhar. E pode acontecer não somente em cidades grandes, mas cidades que têm ali indústrias. Então, quem mora perto, em cidades pequenas, o que faz? Vai para esse centro trabalhar. Tem lugares que dá para a pessoa continuar morando no sítio e trabalhar na cidade, ou mora na cidade pequena e vai trabalhar nos grandes centros, mas nem sempre é possível, não é? E isso tudo traz transtornos, trânsito, não tem médico para todos, não tem leitos para todos, né? Então, a cidade tem um atrativo? Tem, mas lá, se você fizer a conta, principalmente nos grandes centros, não é todo mundo que fica em situação favorável, não. E ainda falando do desenvolvimento das cidades, e a entrada do Evangelho e o desenvolvimento, né? Então nós voltemos nossa atenção para o processo que se deu quando a evangelização ingressou no mundo das grandes cidades gregas e romanas. Então aqui, o autor, nesses dois itens aqui, ele aqui também cita sobre Jesus, teoricamente o que ele fala? Que desde o início do Evangelho, onde que os apóstolos iam para pregar? Onde tinha uma concentração maior de pessoas, certo? Então, tinham poucas cidades naquele tempo, aqui falando, ó, o mundo das grandes cidades naquele tempo, gregas e romanas. Então, naquele tempo, a mensagem do reino de Deus, ela transpôs os limites do interior da Palestina, porque é da onde que o evangelho começou, e se espalhou pelo mundo urbano antigo. Então a Palestina era ali um lugar, depois a gente vai ver no segundo capítulo, que era um lugar de passagem só, mas que tinha um comércio ali, mesmo que pequeno, mas que tinha muitas pessoas. Então dali eles, pregamos aqui, vamos para as outras cidades. E aí onde eles foram ganhando o mundo, tá? O modelo da cidade da época, como que era? Tinha um lugar lá, bem ao centro,
tipo de uma... Aqui fala que é uma acrópole, né? Por exemplo, um centro administrativo, como se fosse uma prefeitura, ou no lugar que tivesse rei ali, depois passou a ter muros, as cidades, e chegou lá no tempo de Jesus, que fez a mesma coisa, olha, de Antioquia na Síria até Roma na Itália, passando por Éfeso na Ásia Menor, e foi indo, Coríntio na Grécia, Filipos, e foi indo. Então, não é de hoje que quem quer pregar o evangelho procura os grandes centros, as cidades, tá certo? E aqui a gente volta um pouco a falar das cidades e que fala que esse boom que deu aí as grandes cidades, o aumento das grandes cidades, foi exatamente no início da Revolução Industrial. Por quê? Porque começaram a aparecer mais indústrias, como eu mencionei há pouco, um tempo anteriormente, a luz elétrica, começou a aparecer instrumentos, né, para lidar lá na lavoura com mais facilidade. As pessoas ficaram encantadas aí com a luz elétrica, também ficaram encantadas com o morar na cidade, com a indústria dos automóveis, e até o transporte de trens foi uma coisa que também aumentou bastante, e isso atraiu as pessoas para os grandes centros, certo? E aqui nos dá o que é uma cidade, a definição, a definição legal de cidade, do ponto de vista demográfico, adotada pelo país, é a do IBGE, qual seja, segundo este critério, qualquer comunidade urbana caracterizada como sede de município é considerada uma cidade, independente do número de habitantes que ela tenha, certo? E como que foi a transição do Brasil rural para o Brasil urbano? Eu acho que eu até já falei anteriormente, mas aqui, nós temos um slide que fala como que era o mundo rural tradicional, aquele lá atrás. O que que eles faziam? Qual que é a atividade? Diretamente ligada à agricultura e à agropecuária. O que que a natureza, como que a natureza exercia um papel nesse lugar? Vai chover, tem um calendário, as pessoas plantam no tempo certo, colhem no tempo certo. Inclusive, quem lembra, quem já fez a matéria metodologia do trabalho acadêmico, lá no primeiro capítulo a gente estuda o conhecimento, aquele conhecimento que não é científico, tá? E é onde fala do tempo, quando vai chover, o tempo é para cá, o tempo é para lá. As pessoas que moram na zona rural, eles conhecem bem. E a demografia, que fala de população, é pequena, moram poucas pessoas na zona rural, certo? A estrutura social, as comunidades rurais tendem a ser, quanto às suas origens étnicas e culturais, bem mais homogêneas que as populações urbanas. Obviamente, numa fazenda mora poucas pessoas, geralmente é só a família, e daí? Aí são, por exemplo, a dona de uma fazenda, o dono é italiano, ali moram os filhos, tal. Agora na cidade não. Na cidade você olha para um bairro, você vê japonês, você vê pessoas pardas, negras e tudo mais. Qual que é a mobilidade social? O destino do homem rural em termos de mudança de classe social é inexistente. Não tem como ele mudar de classe social, não tem como ele ascender. Ele pode ganhar muito dinheiro, ele pode ganhar bastante ali, mas não tem como ele mudar de classe social. Ali naquele lugar ele vai ser o dono da fazenda, ele vai ser o agricultor e só. E as interações sociais? O número de pessoas e o número de recursos sociais com o homem rural se relaciona necessariamente pequeno. Por quê? Ali naquele lugar, principalmente antigamente,
não tinha muitas pessoas, né? Às vezes eu ouço histórias que as pessoas falavam que no final de semana tinha baile, aí que tinha uma interação melhor, né? Naquele bairro ali, juntava as pessoas ali num lugar ali que tinha mais uma igreja, por exemplo, a escolinha, e ali tinha um pouquinho mais de interação, do contrário não. E o mundo urbano, como que ele é? Qual que é a atividade econômica? São muitas, industriais, serviços, né? Na cidade você encontra comércio, não é só atividade de agricultura. E a natureza? Não é uma força produtiva no mundo urbano. Seu ritmo e temporalidade conta um pouco diante de um tempo inteiramente humano. Nós vamos contar assim, que hora que eu vou entrar no trabalho, que hora que eu vou sair, que hora que eu vou almoçar. Se chover, se fizer sol, pouco importa no nosso trabalho. Já na zona urbana, já atrapalha. A demografia, as cidades são densas, tem bastante pessoas, igual na nossa cidade, por exemplo, tem mais ou menos 70 mil pessoas. Mas uma cidade maior tem 1 milhão de pessoas, olha quantas pessoas, muito maior. Se tem mais pessoas, né? Qual é a estrutura social? Ela é marcada pela diversidade, quanto às suas origens. Então, numa cidade eu posso encontrar japoneses, ou pelo menos que sejam descendentes de japoneses, descendentes de portugueses, de espanhóis, ou que sejam naturais mesmo aqui do Brasil. A mobilidade social, grande é a possibilidade de mudança, múltiplas atividades econômicas significam várias profissões. Então, tem várias possibilidades de ascensão social, de troca de classe social. Então, a pessoa, ela pode começar como numa empresa ali como office boy, ela pode estudar, ela pode se tornar ali um engenheiro, pode subir de cargo, é diferente lá da zona rural. E as interações sociais, o número de pessoas com as quais cada um de nós convive todos os dias é imenso, é muito grande. Então, as interações sociais são muito grandes, tá certo? E o campo modernizado hoje, ou urbanizado? Irmãos, nem vou ficar lendo para vocês, porque vocês já prestaram atenção aqui como é que funciona os dois slides anteriores. Hoje tem um campo modernizado. Os tratores, todos já devem ter visto, que tem computador de bordo, que tem ar-condicionado. As pessoas, famílias que moram na zona rural, nem de longe, é igual antes, que não tinha luz elétrica. Hoje em dia as mulheres no sítio têm máquina de lavar, tem geladeira, tem freezer, tem ferro de passar, é outro nível. Então, tem poucas pessoas morando lá na zona rural? Tem, mas elas também têm aquele conforto que muitas pessoas têm na cidade. Então, basicamente é o lugar que muda, porque o conforto tem internet, tem celular, então não se diferencia muito hoje, embora muito poucas pessoas moram ali, tá? E aqui nós já estamos no nosso último slide e que tem algumas mudanças drásticas do campo para a cidade. É óbvio, nós acabamos de falar sobre elas. O que mobiliza os sujeitos no processo de migração do campo para a cidade é a busca pela sobrevivência e o atendimento às necessidades básicas, tais como trabalho, moradia, educação e saúde. Então, as pessoas vão para a cidade para quê? Tem mais médico, os filhos vão estudar, tem mais condições, tem mais cursos. O trabalho, a chance de trabalho para quem não é dono da propriedade aumenta. Ela tem várias, como nós vimos lá no segundo slide, como que é a cidade, as atividades, tem várias atividades onde as pessoas podem trabalhar, tá? Então, tem várias chances. E ainda aqui, falando sobre igreja e urbanização, diz assim, que para atender a urbanização e a presença de cada cidade nela,
é indispensável, quer dizer, para entender a urbanização e a presença da igreja em cada uma dessas cidades, é preciso e é indispensável entender uma contextualização que apresente os aspectos comuns, ou seja, os aspectos derivados da história da nação, do tipo de desenvolvimento que é executado e etc. Uma contextualização que apresente os aspectos particulares, ou seja, os aspectos que indicam as diversidades e singularidades. É o que nós viemos falando aí ao longo da aula. Precisamos identificar os componentes estruturais e conjunturais que vão desde as características físicas e espaciais, a origem, até os elementos econômicos, políticos, sociais, culturais, as forças sociais e assim por diante. Foi isso que a gente veio falando durante a nossa aula. E aqui, queridos, olha, diz assim, qual é o maior desafio da pastoral urbana? Este está, melhor dizendo, em tornar pública a presença da igreja na cidade. Então, a sua igreja, pensa lá, eleva o seu pensamento lá na sua igreja. A minha igreja é conhecida? Todo mundo sabe que ela está aqui? Se não souber, a gente tem que fazer com que as pessoas saibam, tá? Quais são os meios da pastoral urbana? É o testemunho cristão, os movimentos de massa e o uso dos meios de comunicação de massa. Então, vamos entender cada um para nós terminarmos esse capítulo? Olha só, o que é um testemunho cristão? Exige meios pobres, mas esse meios pobres está entre aspas, e não utilização ambígua do poder, mas uma presença mais crítica, ou seja, é uma presença crítica que leve os seus membros, vamos supor, nós estamos falando de uma igreja, a pensar, a refletir sobre o que está sendo falado, a pensar, tá? Para que, olha, aí tem os movimentos de massa, as concentrações, as passeatas deverão ser expressão de comunhão e solidariedade. E aqui diz que não podem ser instrumento de massa, ou seja, quem está na liderança não pode usar a sua igreja para estar ali de acordo com o que ele acha ou o que ele pensa, porque o item anterior diz que o testemunho cristão ele tem que dar base ali para o seu pastor, para aquelas pessoas, para quem estão sendo discipulados, pastoreados, tenha criticidade, ou seja, saiba o que está acontecendo, tá? Para quando ele participar de um movimento de massa, ele vá do lado certo, ele se posicione de maneira correta, de acordo com a palavra de Deus, certo? E aqui ainda, para finalizar, diz que o uso dos meios de comunicação de massa, eles devem ser usados. Aqui, não deverão ser prioridade sobre a comunicação interpessoal, tá? Então, assim, devem ser usados as mídias, as redes sociais, tem igrejas que usam até a televisão, mas o autor aqui nos aconselha que não deve ser prioridade, que o interpessoal, o tete a tete, o olho no olho tem que ser a coisa principal. Tudo bem, queridos? Então, espero que vocês tenham aproveitado bem, leiam com afinco a sua apostila e façam as suas autoatividades, tá? Tudo de bom, até o nosso próximo capítulo, certo?